BMC News, informação que gera valor. Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui da BMC. Eu sou Carlo Cauti e hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2026. Vamos que temos muitas notícias para comentar com vocês nas próximas 2 horas juntos. Vamos analisar os principais fatos que estão movimentando o mercado que vai fechar daqui exatamente 57 minutos, nesse momento 4:03. Então vamos dar uma olhada como está nesse momento o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, junto com o nosso Profit da Neológica. Mas antes disso, eu relembro sempre a vocês que estão seguindo a gente aqui nos canais da BMC de se inscrever no canal do YouTube, deixar o seu like, o seu comentário, deixar a sua pergunta também e ativar o sininho para ficar sempre ligados em tudo aquilo que movimenta o mercado financeiro. Bom, iniciando então, vamos dar uma olhada em como é que está aqui o mercado nesta quinta-feira, dia positivo, como vocês estão vendo atrás de mim, no Profit da Neológica, temos mais verdinhos do que vermelhos nesta quinta-feira, mercado que está então no momento positivo, 16,61 bilhões de reais é o nível, o volume de negociação hoje no Ibovespa nesse momento, e o Ibovespa está subindo agora a 0,68%, então está cotado nesse momento 102.494 pontos. O dólar futuro cotado a R$ 5,01 em queda, aliás, de 0,04%. A maior alta do dia, vamos dar uma olhada então na melhor ação do dia nesse momento, que é a Ultrapar. Ultrapar é a ação que mais está subindo nesta quinta-feira, 11,18%, aliás. Então, Ultrapar é a melhor ação do dia. Temos também Magalu, que sobe forte, 7,49%, e também vamos falar da declaração um pouco polêmica, da Luísa Trajano em relação ao governo Lula lá no Conselhão, no famoso Conselhão. Vamos falar também de como está o mercado de varejo em geral com a crise da lojas Renner. Temos também a MRV que sobe 6,99%. Por outro lado, o que temos? Temos a Embraer, que é a pior do dia, menos 9,07%. Temos a Companhia Siderúrgica Nacional, cai 4,74%, e o Carrefour Brasil, mais um dia de queda, 4,55% de queda para o grupo varejista. Então, o Carrefour Brasil que está em forte queda nesta quinta-feira. Vamos lá, dar uma olhada então. Aí falando também, gente, Vale cai também 2,80%, está a R$ 67,07. E a Petrobras, por sua vez, Petrobras que, vamos ver como é que está também o mercado do petróleo. Petrobras que, por sua vez, sobe 1,77% a R$ 23,06, né? Agora, vamos dar uma olhada como é que está o mercado lá fora também, após a decisão do Federal Reserve, né, Banco Central Americano, de subir mais uma vez as taxas de juros. O Dow Jones cai 0,82%, o S&P 500 cai 0,55% e o Nasdaq 0,30%. Então, o mercado que não recebeu bem a situação, a decisão do Banco Central Americano de continuar esta alta das taxas básicas de juros, né? Então, vamos analisar o que está acontecendo por lá também. Vamos falar também do Banco Central Europeu, que decidiu
nesta quinta-feira, subir também os juros 0,25%, sinalizando uma redução da intensidade da alta de juros, né, no nível, né, de alta de juros. Vamos entender o que está acontecendo na Europa também, junto com nossos comentaristas nesta quinta-feira. Bom, mas vamos iniciando com as notícias que vêm lá de Brasília, porque hoje, aliás, ontem à noite, o governo Lula sofreu a primeira grande derrota na Câmara dos Deputados, que virou combustível para as ações das estatais de saneamento hoje na B3. Aliás, vamos dar uma olhada como é que estão as ações da B3, né? Porque temos, deixa eu pegar aqui, a Sabesp, né? Deixa eu ver a Sabesp aqui. Sabesp, sempre olhando aqui no nosso Profit da Neológica, a Sabesp que está subindo nesse momento 4,53%, né? Sabesp a estatal paulista de saneamento, né? Está subindo forte, mas também a Copasa. Vamos dar uma olhada como é que está a Copasa nesse momento. A Copasa, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não consigo pegar a Copasa. Deixa eu dar uma olhada assim. A Copasa é fácil pegar aqui. A ação da Copasa estava em forte alta. Nesse momento, 3,94% de alta para a companhia de saneamento lá de Minas Gerais, cotada a R$ 17,94. Mas também a Sanepar lá do Paraná também está em forte alta. A Sanepar que nesse momento está subindo, vamos ver aqui sempre no Profit da Neológica. Sanepar também em forte alta nesse momento. Deixa eu ver se eu consigo pegar a Sanepar aqui. Sanepar que está subindo nesse momento exatamente 1,05%, mas chegou a subir quase 2% ao longo do pregão, R$ 19,28. Altas que são uma reação à derrubada de parte dos decretos que alteram as regras do setor de saneamento, né? Derrubada que foi decretada ontem pela Câmara dos Deputados. Agora o texto vai para o Senado, e esse movimento é, por um lado, curioso, né? Porque esses decretos que o presidente Lula tinha editado no mês passado, em tese, favorecem, né, as estatais que hoje estão em forte alta. Porque, por exemplo, um dos pontos que a Câmara derrubou, gente, foi a possibilidade de empresas públicas estatais, né, dos estados brasileiros, né? Então o Sanepar, ou a Copasa, ou a Sabesp aqui em São Paulo, esse decreto previa que essas empresas poderiam prestar serviços para micro-regiões ou regiões metropolitanas em contratos sem licitação. Mas o mercado, por outro lado, está vendo esses decretos de Lula como uma afronta ao marco legal do saneamento que foi votado em 2020 e que obriga esse marco legal do saneamento os municípios brasileiros a abrirem concorrências para a contratação de operadores de água e esgoto. Então, tem que ter concorrência na gestão do saneamento. Agora, esse aumento da concorrência esperado com esse marco do saneamento também estimula os governos estaduais a buscarem alternativas para suas empresas públicas. Isso inclui também a tão desejada privatização, tão desejada, claro, pelo mercado, privatização de empresas estatais de saneamento. E por isso, já que a privatização está, nesse caso, mais próxima, né, está num horizonte mais próximo, as ações das três principais empresas de saneamento, empresas públicas, estão reagindo em alta no pregão da B3. Mesmo em um dia que a gente está vendo, no começo foi bastante morno, né, para a B3, a gente pegar o Ibovespa no começo do dia, né, o Ibovespa nessa quinta-feira começou o dia em alta, mas acabou no meio-dia, por volta do meio-dia, passando para o território negativo, agora está voltando para o território positivo, mas está próximo de novo, sempre do 0 a 0, né? Mesmo assim, as empresas de saneamento estão reagindo muito bem, obrigado a esta decisão do Congresso Nacional de não aceitar, né, de derrubar parte dos decretos que o presidente Lula assinou, que vão contra o marco legal do saneamento. Vamos ver então como que essas empresas vão fechar o pregão daqui mais ou menos 50 minutos, que será o fim das negociações aqui na Ibovespa. Deixa eu ver se tem perguntas ou dúvidas aqui sobre esse ponto.
Não, vamos então continuando aqui sobre essas notícias, né, que estão aumentando no mercado hoje, porque vamos falar agora de Petrobras, né, vamos falar da estatal petrolífera brasileira, Petrobras, que nesse momento as ações da Petrobras, as ações ordinárias da Petrobras estão em alta de 1,50% a R$ 25,72, né, as ações preferenciais da Petrobras estão subindo forte nesse momento, alta de 1,81% aos R$ 23,07. O que está acontecendo? Bom, o Goldman Sachs está se mostrando mais otimista em relação às possibilidades que a estatal petrolífera brasileira anuncie 4,7 bilhões de reais em dividendos, isso junto com os resultados do primeiro trimestre desse ano, resultados que serão divulgados no dia 11 de maio. Esses resultados levariam ao pagamento a um rendimento implícito, né, de cerca de 7,5%, um valor que a empresa pode pagar, que reflete a atual política de dividendos, que prevê a distribuição de 60% do fluxo de caixa operacional, menos o CAPEX, né, e por isso isso seria bastante interessante para os acionistas da Petrobras, lembrando que o primeiro acionista da Petrobras é o governo federal. Agora, a Petrobras informou que produziu 2,3 milhões de barris de óleo equivalente por dia no primeiro trimestre de 2023, uma queda de 4,3%, e na base desse número que a Goldman Sachs fez o cálculo que prevê essa distribuição tão interessante, né, de dividendos para os investidores, né? Então, vamos ver se de fato os analistas do Goldman Sachs fizeram os cálculos corretos e se a Petrobras vai divulgar esse resultado, esse dividendo logo mais. Agora, os analistas do Goldman Sachs também sustentam otimismo em relação aos papéis da Petrobras na aprovação integral dos dividendos do quarto trimestre desse ano. Após isso, então, os analistas começaram a se tornar mais otimistas. Por quê? Porque não houve nenhuma mudança na política de proventos, mesmo após a eleição do novo conselho de administração, de fato, daquele que é o novo CEO, que é o Jean-Paul Prats, quando ele falou que vai respeitar as regras, mesmo que ele discorde das mesmas. Então, de fato, a Petrobras, segundo o Goldman Sachs, vai continuar sendo uma empresa bastante interessante para a distribuição de dividendos. Mesmo assim, o Banco Americano segue com recomendação neutra para as ações da estatal, isso por causa do aumento da incerteza sobre as políticas que seriam adotadas nos próximos anos, né? Vamos ver então o que vai acontecer no meio desse noticiário movimentado dos últimos dias, né? Então, vamos ver se de fato esse resultado operacional da Petrobras vai se transformar nesses dividendos previstos pelo Goldman Sachs, ou se a gente vai ter uma mudança significativa na política de dividendo da empresa. Bom, gente, antes de chamar o nosso primeiro convidado, vamos dar a última notícia. Agora vamos chamar a notícia internacional, porque o Banco Central Europeu decidiu, nesta quinta-feira, reduzir o ritmo de aperto de sua política monetária e subiu os juros em apenas 25 pontos base, né? Agora, a taxa principal de juros lá na zona do euro, porque lembramos que o Banco Central Europeu, ele define a taxa básica de juros em todos os países que têm o euro como moeda única. Então, são alguns países da União Europeia, não todos os 27 países, mas a maioria deles já usa o euro, e o Banco Central Europeu, então, define os juros de todos esses países. O juro principal lá na zona do euro subiu, então, de 3,50% para 3,75%. E outras taxas também subiram, né? A taxa sobre depósitos foi de 3% para 3,25% e sobre empréstimos marginais de 3,75% para 4%. Nas últimas 3 reuniões, a taxa de juros tinha sido elevada pelo Banco Central Europeu em 50 pontos base. Agora foi para uma alta de apenas 25 pontos base. Então diminuiu a intensidade da alta da política monetária, né? Isso porque, segundo o Banco Central Europeu, as perspectivas de que a inflação continuará elevada estão sendo persistentes. A inflação poderá continuar elevada por muito tempo, e também à luz das pressões inflacionistas elevadas que estão
em curso nesse momento, né? Agora, segundo o Banco Central Europeu, a inflação nominal está diminuindo nos últimos meses, mas as pressões sobre os preços subjacentes permanecem muito altas e por isso essas pressões, por sinal, estão sendo transmitidas para toda a economia dos países da área do euro, né? Para a economia real principalmente. Por isso, o Banco Central Europeu informou que as futuras decisões de política monetária vão assegurar que as taxas de juros sejam trazidas para níveis suficientemente restritivos para conseguir um retorno da inflação para a meta. Lembrando que a meta de médio prazo do Banco Central Europeu é de 2%, né? Então, o Banco Central está determinado a elevar juros e mantê-los elevados por quanto for necessário para voltar à meta de inflação prevista em seu estatuto, né, prevista em sua política monetária. Bom, gente, vamos então para comentar as notícias de hoje, ou pelo menos parte das notícias de hoje, com o nosso primeiro convidado desta quinta-feira. Vamos ver se ele já está conosco. Deixa eu pegar aqui o nosso primeiro convidado deixa eu ver aqui se temos já o nosso primeiro convidado aqui do dia. Vamos lá, vamos ver se já está conosco. E temos aqui sim, temos o Matheus Nascimento junto conosco aqui. Muito boa tarde, Matheus, e muito obrigado por estar conosco hoje aqui no Closing. Olá, Carlo, boa tarde a todos, sempre um prazer participar aqui. Matheus, vamos lá, vamos falar um pouquinho dos resultados da semana, né, e também um pouco do setor bancário aqui no Brasil. A gente teve bastante resultado no começo dessa semana, bastante empresas da economia real, Klabin soltou resultado, tivemos resultados também de outras grandes empresas brasileiras, algumas empresas do varejo também já começaram a divulgar os seus números. O que você está achando desses primeiros resultados, nessa primeira semana, né, segunda semana, aliás, de temporada de resultados aqui no Brasil? Bom, Carlo, eu diria que para o setor de commodities, aí, como você bem mencionou, especialmente Klabin, né, o mercado reagiu super positivo ao resultado. Diria que a perspectiva para o setor em si, ela é positiva, tá? Dado que, né, especificamente, falando aí da questão da celulose, a gente enxerga que, de acordo com o reporte que a Klabin fez, o preço da celulose se encontra em patamares interessantes e também a questão da demanda, né? Então, a gente entende que a empresa segue um nível operacional de qualidade, é uma empresa bastante robusta, então acho que diante dessa semana talvez esse tenha sido aí o principal resultado. Confesso que dei uma lida por cima sobre o resultado da Prio também, e a priori o time aqui de análise entendeu que o resultado veio positivo, então também é um indicador interessante. Agora, para as empresas de varejo, acho que o patamar ou o overview já não é tão positivo em si. Acho que o mercado tem feito bastante reprecificação dos múltiplos, então a gente entende que as empresas, o setor como um todo, né, segue bastante pressionado, especialmente as empresas que têm um nível de consumo de financiamentos ali de curto prazo. Então, a gente entende que o atual patamar de juros acaba sendo aí um trigger bastante importante para que as empresas sigam aí reportando números não tão atrativos em si. Aqui também divulgou os resultados nessa semana. Essa semana foi a Gerdau também, né? Começou também a divulgação de setor siderúrgico. O que você está achando do setor, especialmente com juros tão alto, a construção civil está sofrendo, sabemos que para construir um prédio precisa de muito aço, mas também, por exemplo, com juro alto temos o setor de carros, né, de autos do automotivo, que também está sofrendo bastante, de férias coletivas, fábricas que estão parando a produção. O que você está achando dos números que saíram da Gerdau e do setor como um todo? O resultado em si mostra ou demonstrou que a empresa segue uma dinâmica
de produção atrativa, os níveis de margem, né, das empresas ali, Gerdau, CSN, por aí vai, vieram, né, desde o último ano ali em um nível bastante positivo, ou seja, elas acho que a briga agora está sendo muito mais por equalizar esses patamares, por exemplo, de margem líquida a níveis altos. Agora, a gente percebe que quanto aos dados do mercado interno, como você mencionou, né, o setor aí automotivo sofrendo bastante, o setor de construção civil, desde, assim, voltando um pouco, né, acho que desde quando a gente pegou ou percebeu juros lá na casa dos 2%, né, com toda aquela queda, e o Banco Central veio fazendo os ajustes para cima ao longo do tempo, né, dado aí que a inflação veio crescendo também, a gente percebe o movimento foi muito assimétrico, tanto para a construção civil quanto para varejo em si. Então, as empresas que acabaram sofrendo mais, ou os setores que acabaram sofrendo muito mais, foram esses dois, né, assim, de maneira mais clara. E para o setor de commodities, o que acaba pegando, ou no caso das metalúrgicas em si, a gente entende que a demanda interna segue pressionada, a gente entende que existe um nível de pressão sobre a demanda para a construção civil, especialmente, e também para o setor automotivo, como você mencionou. Agora, as exportações em si, a gente entende que isso tem sido o driver, talvez, que tenha mantido essas empresas com os níveis de resultados ali mais em um nível de continuidade mais positivos, embora a gente entenda que obviamente o cenário macro em si não é tão positivo. Agora, assim, em termos de estimativas, acho que vale mencionar que à medida que os juros se mantêm em patamares atuais, né? Ontem o BC comunicou que ali no comunicado ali do Copom, de que os juros não devem cair, não tem espaço para quedas no curto prazo. Então a gente entende que a gente pode ter aí pelo menos um primeiro semestre de 2023, começo do segundo, ainda bastante pressionado para esses setores, e que de fato o overview ali é bastante desafiador. Queria também ouvir o nosso comentarista, né, o Marco Saravalli, da Sara Invest, mas só queria roubar um último ponto, Marco, para a gente terminar o nosso raciocínio. Primeiramente, bem-vindo, boa tarde para você. Só queria continuar, Matheus, último ponto também de empresas que estão divulgando, não balanços, mas resultados operacionais, né? A Petrobras divulgou o seu e também a Embraer, duas gigantes brasileiras que divulgaram seus resultados operacionais. O que me surpreendeu da Petrobras foi o resultado positivo na produção de petróleo, e a pergunta que eu te faço é quanto isso poderia impactar os dividendos previstos, e se vocês já fizeram esse cálculo, se vocês concordam com o Goldman Sachs que a Petrobras vai continuar sendo uma empresa dividendeira. E sobre a Embraer, o que me surpreendeu foi a carteira que eles anunciaram da IVE, né, dessa startup deles de carros voadores. 8,3 bilhões de dólares de encomendas já feitas, de carteira firme. Então, o que você achou dessas duas empresas? E depois a gente passa o debate, passa o papo com o Marco Saravalli. Bom, acho que existe um consenso no mercado quanto à Petro, né, de que ela deva continuar sendo uma empresa, uma boa pagadora de dividendos. Acho que isso acaba sendo meio consensual. Não cubro especificamente o setor aí de petróleo, estou mais focado ali nos bancos, né, e setor financeiro. No entanto, acho que esse é o consenso, tá? E quanto a Embraer, o que eu consegui acompanhar dela aqui em termos de overview, embora exista essa carteira firme, entendo que o mercado talvez não tenha comprado tanto a ideia em si. A última vez que eu vi hoje a cotação, acho que o papel estava caindo, então acredito que ao longo do tempo
talvez essa movimentação, pelo que eu tenho visto de tendências, aí a carteira da IB talvez se mantenha robusta, dado que a Embraer tem feito bastante investimentos ou tem provisionado bastante quanto a isso, né, quanto a esse projeto. Então, assim, acho que é bastante positivo, embora o mercado ainda veja ali com algum receio. Perfeito. De fato, hoje a Embraer aqui está mais sofrendo no mercado, né? Se a gente pegar a maior queda de hoje ainda, né? Estou vendo aqui no nosso profit da Neológica, a Embraer que está amargando um menos 8,86% nesse momento. Então a Embraer sofrendo bastante nesta quinta-feira. Marco Serravalli, você compartilha essa visão? Qual que é a sua análise sobre essa segunda semana de resultados trimestrais que a gente está assistindo, a gente está vendo sobre os números que já saíram das empresas que os divulgaram? Muito boa tarde, Carlos. Muito boa tarde, Matheus. Os resultados, de uma forma geral, na nossa opinião, têm vindo bons. No lado operacional, algumas surpresas positivas, mas ficam dúvidas, né? Ficam preocupações em relação ao resultado financeiro de diversas companhias, né? As companhias se alavancaram, fizeram aquisições, ou pelo seu próprio business, o que acaba trazendo resultados negativos, muito negativos para suas despesas financeiras, né? Um net, né, entre receita e despesa muito negativo, que acaba comendo quase que todo o lucro líquido, né? O lucro líquido sumindo em algumas empresas, entregando até alguns prejuízos. Não é tão incomum a gente encontrar resultados como esse. Mas a pergunta que eu queria fazer para o Matheus, já passando aqui para a sua pergunta, é em relação a PetroRio, né? Não sei se vocês acompanharam por aí, entregou resultados bons, resultados robustos, fortes, mas uma surpresa, o desempenho das ações hoje em bolsa sendo um dos resultados negativos, né? O desempenho negativo, né? O que na opinião de vocês, trouxe, né? O que vocês viram de resultado que justificasse realmente essa queda? Será que é uma realização de lucros? Será que é uma outra preocupação adicional, né? Já que a companhia costuma surpreender positivamente, o resultado veio forte dentro da expectativa, mas essa é a leitura, né? A gente está vindo aí na contramão até de Petrobras e outros ativos do setor, né? Nessa quinta-feira, PetroRio. Por favor, Matheus. Assim, claro. Assim, o resultado veio, de fato, bastante relevante, né? Acho que a leitura para o mercado em si, acho que a PetroRio ali seria uma outra opção, ou não diria nem opção, mas talvez seja um papel ali que bastante fundos têm posição. Vejo que esses dados que foram divulgados podem, que tenham trazido essa queda, podem ser sim um indício aí de realização de lucros, tá? Agora, o que se tem talvez de overview, assim, seria o seguinte: por mais, a gente enxerga uma Petrobras também reportando ali números ali interessantes, né, com toda essa análise, como o Carlos mencionou, né, da empresa seguir sendo uma boa pagadora de dividendos. Acho que à medida que talvez o governo o tempo vá passando, o governo vai acabar fazendo as indicações, tanto para a Petro. A gente pode usar esse exemplo também, por exemplo, para Banco do Brasil, que é um ativo que hoje também negocia próximo ali de topo histórico, e à medida que o tempo vai passando, acho que o risco, talvez, de ingerência política aumente, fazendo com que, de fato, a gente acompanhe os níveis operacionais de PetroRio em uma dinâmica positiva. Acho que o mercado, de forma geral, gosta dos números, né? Como mencionei, dentro ontem eu conversei com o analista que cobre o ativo especificamente, e o resultado veio positivo, assim, um overview super positivo. Agora, eu entendo que talvez seja um momento ali de realização de lucros, dado que, como o Marco mencionou, né? A gente percebe um ambiente mais desafiador agora na questão macro. No entanto, acho que o mercado também aproveita nesses momentos ali para embolsar um pouco de lucros.
Pois é, né, Matheus? Eu vou só aproveitar e complementar essa pergunta do Marco. Você não acha que também a decisão do governo de criar um imposto, né, de 9% sobre a exportação de petróleo não está deixando os investidores receiosos que o efeito negativo, né, principalmente para a PetroRio, para a PetroRecôncavo, para a 3R, né, que são as grandes empresas, ou melhor, são empresas menores em relação à Petrobras, né, mas são entre as maiores petroleiras particulares do Brasil, né, e são grandes exportadoras de petróleo bruto também. Você não acha que esse imposto seria uma sinalização do que o pior está por vir? E também que os efeitos desse imposto a gente não os veja nos próximos trimestres, né? Porque esse imposto foi criado há poucas semanas atrás, no meio do primeiro trimestre, né? Será que a gente vai ter um efeito negativo nos resultados dos próximos meses? É bem provável. Acho que todo o mercado acaba ficando bastante receoso com a criação de novos impostos. É péssimo, digamos assim, para o setor. A gente entende que isso deva entrar na conta dos próximos balanços, como você bem mencionou. Agora, se a gente tiver, acho que talvez o ponto fique ali na questão de se a demanda ainda continua bastante aquecida para as exportações, se os níveis operacionais e as margens operacionais das companhias petrolíferas devam se manter a níveis ali saudáveis. Agora, de toda forma, entendo que talvez o pior ainda esteja por vir ali nos próximos trimestres. Então, realmente é algo que deve seguir preocupando bastante o mercado, especificamente tendo essa nova notícia aí, digamos assim, na veia, né, das empresas. Marcos Saravalli. Deixa eu só recuperar um assunto aqui, Carlos, que você já tocou com o Matheus, mas eu queria reforçar que é a questão... A gente viu a operação da Petrobras e a princípio continua sendo, né, e esperamos que continue sendo por muito tempo, uma operação muito rentável, enfim, batendo recordes, crescendo a produção. Mas quando a gente chegar realmente ao resultado da companhia, a grande discussão vai ser esse tema que vocês estão falando, dividendos, né? Será que a companhia já anuncia alguma mudança na política? Já se espera algum corte, vamos dizer assim? Porque a companhia tem uma política, né? Se mantivermos a mesma política, ela vai ser de novo destaque positivo de dividendos esse ano. Então são duas leituras. Então, poderemos ver já nesse resultado já alguma sinalização. E segundo, como é que o mercado pode reagir caso venha já alguma mudança nessa política de dividendos? Então, são duas perguntas aí, uma em consequência da outra, né? Bom, acho que caso a gente, no cenário 1, digamos assim, Marco, caso a gente entenda que o resultado em si não deva ser tão pressionado, obviamente acho que Petro deve trazer números muito robustos. Então isso acho que também é um consenso do mercado, não estou falando nada que o mercado já não esteja de olho. E aí entra de fato essa questão, que se houver alguma mudança na regra de distribuição de dividendos ou algo que impacte, de fato, a gente entende que os ativos ali, digamos, que têm posições, ou os fundos que têm posições maiores ali, por exemplo, em Petro, devam, obviamente, se reajustar posições. Isso deve bater bastante no papel. E do ponto de vista macro, isso vai refletir algo, talvez seja um recado ali do próprio pro mercado, né, usando a Petro como exemplo, de que de fato o governo tem um nível de influência maior e, por um lado, negativo, digamos assim. Então, mudando um pouco isso, então acho que são talvez dois pontos que, se a gente pegar, se o governo não mexer isso, obviamente a gente vai ver um resultado muito bom de Petro. Agora, posteriormente, se o governo anunciar alguma coisa ou tiver alguma mudança na regra, isso vai acabar refletindo, entendo que até em outros setores também, dado que, de fato, aquela leitura, quando, né, no período ali pós-eleições, logo no começo, ali final do ano passado, começo desse ano, de que a Petrobras não seria mais
uma grande pagadora de dividendos, e iria haver algum nível de interferência do governo. Então, assim, isso eu entendo que pode ser bastante prejudicial e a leitura pode ser bem ruim assim que houver, de fato, aí a divulgação dos resultados. Perfeito, perfeito. Agora, só para a gente dar um ponto aqui, o petróleo voltou a subir hoje, estava caindo no começo da manhã, agora está em $72 o petróleo Brent, né, que é referência aqui para a Petrobras, $72,34 lá em Londres, e temos lá fora as bolsas de valores que continuam negativas lá em Wall Street, enquanto aqui no Brasil, vamos ver como é que está a Ibovespa nesse momento, rapidinho, só para a gente ter um ponto. Ibovespa que nesse momento continua a alta, 0,64% de alta para o Ibovespa. Agora, último ponto que eu queria perguntar também aliás, 0,43, acabou de cair agora o Ibovespa, acabou de reduzir a alta, vamos dizer assim. Último ponto que eu queria perguntar para o nosso convidado de hoje, o Matheus. Matheus, o que eu estou vendo aqui também é uma ação que está bastante entre as maiores altas ou entre as maiores baixas, é o IRB Brasil, né? IRB que voltou para o Ibovespa. Primeiro pregão foi segunda-feira, maior alta do dia, né, foi o IRB, mas nos últimos 2 pregões e hoje também está fechando, está indo em direção de forte queda, menos 4,15% agora para o IRB Brasil nesse momento. Qual que é a sua visão, qual que é a visão de vocês aí na Inside Research sobre a ação dessa resseguradora brasileira? Bom, agora no começo de maio, houve a divulgação dos novos pesos, né, do Ibov. Então, as empresas que foram o reajuste em si. E o IRB acabou entrando novamente, acho que com 0,3%, se não me engano, de peso. E isso faz ali, por exemplo, os fundos que acompanham passivamente, os fundos de índice acompanham passivamente, o Ibovespa reajustarem ali a carteira. Então, entendo que o movimento do IRB esteja totalmente relacionado a essa nova divulgação da composição do Ibov. Em termos de resultado, acho que o mercado olha, obviamente, com muita desconfiança para a companhia, embora ela, né, acho que desde que começou todo aquele movimento de queda, que eles tiraram os esqueletos do armário em si, embora você tenha ali grandes bancos ancorando a operação, e eu entenda que, particularmente, a operação esteja ali posicionado em um nicho que é atrativo no país. Agora, acho que o mercado ainda vê com bastante receio. Então, assim, não imagino que os números que devam ser reportados sejam assim surpreendentes. Então, diria que essa movimentação que a gente viu em IRB essa semana se dê por conta ali do reajuste de pesos da composição do Ibovespa. Perfeito, então vamos ver como é que o IRB vai fechar nos próximos dias. Marcos Navalli, temos 2 minutinhos antes do nosso break. Última pergunta telegráfica. Bom, Matheus, acho que só para encerrar, se quiser passar um recado final, principalmente, eu não sei se era essa a reação que você esperava, né? Depois do Fed, depois da Selic, depois do Copom aqui, a gente escutou centenas, milhares de comentários, chega no dia seguinte, na quinta-feira, uma alta modesta, né? Então, de certa forma, um bom comportamento de alguns papéis, mas é o resumo, né? Assim, era isso que você estava esperando para essa quinta-feira, depois principalmente do nosso Copom aqui? Olha, Marco, acho que é algo que todo mundo estava acompanhando de uma maneira... vamos ver o que vai acontecer. De certa forma, não existia talvez um nível de apostas ali tão altos de que, se ele vai cortar ou ela deve cair. Acho que o Copom em si tem mantido a sua postura, e isso tem trazido uma certa tranquilidade para o mercado, embora o Campos Neto esteja sofrendo ali toda a pressão possível por parte do presidente e tudo mais. Agora, entendo que essa postura do Copom em realmente
elencar os pontos que mostram que a gente não tem espaço para uma queda na Selic, né, estruturalmente falando no curto prazo, de que talvez não haja altas também se o cenário se mantiver dessa forma. Então, assim, acho que talvez esses pontos muito claros e muito bem definidos, isso é o que traz talvez um nível de segurança para o mercado e talvez explique essa movimentação de hoje. Perfeito, perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer também nos próximos dias, como que o mercado vai reagir a essa e outras notícias. Eu queria agradecer muitíssimo o Matheus Nascimento, analista de equities lá na Inside Research. Muito obrigado, Matheus. Foi um prazer tê-lo conosco. Carlos, muito obrigado pelo bate-papo. Marco, um prazer. Contem comigo sempre. Muito obrigado e até uma próxima ocasião. E vamos para um rápido intervalo. Voltamos já, 2 minutinhos, não saia daí, porque temos mais notícias vindo do Ibovespa, da B3. Vamos entender o que está acontecendo, o que está mexendo hoje com os mercados. Break e voltamos já. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui da BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nos nossos canais, nas redes sociais. Nesse momento, 4 horas e 44 minutos. Temos mais uns 16 minutinhos para antes que o Ibovespa feche as negociações. Então vamos dar uma olhada com o nosso profit da Neológica, como está agora o mercado brasileiro. Vocês podem ver atrás de mim, o mercado está positivo. Dia de glória para Ibovespa nessa quinta-feira, mesmo que hoje tivemos uma alta no começo do pregão, depois o Ibovespa acabou operando em território negativo por volta do meio-dia e voltou a subir no final do pregão. Nesse momento, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo está subindo exatamente, deixa eu pegar aqui o Ibovespa,
está em alta de 0,40% aos 102.200 pontos. Dólar sobe também 0,10%, está cotado a R$5, certinhos, redondinhos R$5. E a maior alta do dia neste momento se confirma a Ultrapar, né? A Ultrapar que está subindo 11%, 11,18%. Magalu sobe 8,08% e a Dexco agora superou, chegou no terceiro lugar, 7,12%. O Grupo Pão de Açúcar, 6,96%. Vamos falar também do que está acontecendo com o Grupo Pão de Açúcar, porque o Grupo Pão de Açúcar vai vender uma sede, né, aqui em São Paulo, e a gente vai entender também quanto isso impacta em seu balanço. Por outro lado, na ponta negativa, temos a Embraer, que cai 8,80%, Companhia Siderúrgica Nacional perde 5,83% e Carrefour Brasil, 4,76% de queda. Quarto pior lugar do dia, PetroRio, perde 4,52%. Deixa eu ver se temos perguntas ou dúvidas aqui do nosso público. Para o nosso Marcos Saravalli, deixa eu dar uma olhada aqui se temos aqui o nosso público, senão a gente vamos continuar com as nossas notícias do dia, porque, Marcos, depois eu vou te perguntar também o que você acha dessa notícia, porque após 39 anos vai acabar o DOC, né? O documento de ordem de crédito deixará de ser oferecido pelos bancos associados à Federação Brasileira de Bancos, né, a FEBRABAN. Então, até 29 de fevereiro de 2024, ou seja, fevereiro do ano que vem, o DOC não vai mais existir e também será extinta a TED, né? Então, DOC e TED vão parar de existir. TED está por transferência especial de crédito, feita exclusivamente por empresas para pagar benefícios aos funcionários, né? Agora, segundo a FEBRABAN, a eliminação dessas duas modalidades de pagamento DOC e TED é motivada pela queda na utilização e também pelo menor custo-benefício oferecido aos clientes, né? Então, o Pix hoje apresenta uma maior rapidez e também uma conveniência, porque é de graça, né? E é imediato, e com isso a FEBRABAN vai parar de oferecer DOC e TED especificamente para empresas, ou TED específico para empresas que querem pagar os seus benefícios para os funcionários. Lembrando que em 2022 foram realizadas 52 milhões de transações através do DOC, que são apenas 3,7% do total registrado pelo Sistema de Pagamento Brasileiro, né, o SPB. Inclusive o DOC ficou atrás dos cheques, né? Quem que usa cheque ainda, gente? Cheque, porque foram utilizados 202,8 milhões de cheques. O TED teve 1,01 bilhão de operações e o Pix teve 24 bilhões de operações no ano passado. Então, por isso, a FEBRABAN decidiu que vai encerrar o DOC, todo o DOC e o TED, aquele que é utilizado pelas empresas. Marcos Saravalli, sua opinião sobre essa decisão, e eu te pergunto isso em um olhar para o resultado. O que isso significa para o resultado das empresas, né, Marco? Porque DOC e TED tem um custo, né, para o operador, né, quem faz essa operação paga, e os bancos brasileiros tiveram rentabilidades muito elevadas, muito acima da média mundial, né, muito acima de seus pares internacionais, não apenas graças aos juros mais altos no Brasil, mas também porque operações bancárias do Brasil sempre foram mais caras do que no exterior, né? E agora são eliminadas as duas principais, entre aspas, operações mais comuns, né? Operações bancárias, porque o Pix, que é de graça, está tomando cada vez mais espaço. Quanto isso pode impactar no resultado dos bancos no futuro? Bom, o mais interessante é que grande parte dessa mudança aí deve-se ao Pix. E o quão rápido foi a aceitação do Pix aqui no Brasil, e muita gente já exportando a tecnologia, a ideia, a solução. O brasileiro sendo vanguardista, né, no sistema de pagamentos, como você falou. Então, diferente do mercado americano, diferente de outros mercados, nós somos realmente referência em transações eletrônicas. E segurança, de fato, né? Lógico que o brasileiro, infelizmente, é criativo também para fazer fraudes, enfim, outros processos, mas a gente sabe o quão seguro, o quão rápido, né, fácil de
certificar, fácil de reconhecer, fácil também até de Receita Federal acompanhar todo esse processo. Mas mais importante, acho que é o mais bacana, primeiro, a gente traz uma bancarização, depois eu até posso trazer nos meus gráficos ao longo das próximas semanas, hoje não trouxe esse gráfico, mas o quanto de bancarização. O que é bancarização? A gente tinha milhões, centenas de milhares de pessoas fora do sistema financeiro que por conta, por exemplo, de um celular, né, hoje estão bancarizadas, hoje tem uma conta corrente para fazer recebimentos, pagamentos, né, online de forma automática. E o segundo ponto, como você falou, Carlos, é principalmente a questão do custo. A gente pegar algumas empresas, uma parte relevante do custo ficava por conta de transações eletrônicas que hoje praticamente, né, o custo marginal, vamos fazer um paralelo aqui hoje, qual que é o custo marginal de você tirar uma fotografia pelo celular? O custo marginal ele é zero, né? Você já fez esse investimento, você já fez esse capex, né, lá no seu celular. Então hoje você tirar uma foto, uma ou 50 ou 1000 fotos é o mesmo custo marginal, né? Você fazer uma transação num Pix, o custo marginal tende a ser zero para o usuário. Isso é muito bom. Então, bancarização, excelente notícia. O Brasil vanguardista, precisamos reconhecer e parabenizar todo mundo, mas principalmente o trabalho do Banco Central ao longo desses últimos anos. E segundo, esse processo de custo mais baixo. Para os bancos também faz com que os bancos repensem nas suas estratégias, porque uma parte relevante no passado, né, do que a gente chama de serviço, receita de serviços, vinha de DOC e de TED, né, que tendem a perder força e praticamente ir tendendo a zero a receita das transações. Infelizmente, os bancos ou vão ter que ser muito criativos, ou vão ter que ser mais eficientes, ou vão ter que, infelizmente, passar isso para outros serviços, cobrar outro serviço. Então, é muito importante você procurar, talvez, um banco digital, um banco mais eficiente. Os bancos vão procurar e esse movimento a gente já começa a ver, não só em 2023, não só por conta da pandemia, mas todos os bancos, todo o sistema financeiro digitalizando muito seus processos, que a gente sabe que as agências ainda são muito custosas, são muito caras e isso leva também a maior competição. Então surgem as fintechs, surgem realmente toda essa competição. Então acho que o Pix ele revoluciona todo o mercado de sistema de pagamentos brasileiro. Então custos menores, né? Traz mais competição, traz maior bancarização, traz maior segurança para o usuário, traz maior segurança para a Receita Federal. Todo mundo sai ganhando num processo como esse. Então a gente também precisa reconhecer aqui no Brasil um trabalho que seja desse governo anterior, outros governos anteriores, mas a gente precisa reconhecer também o que o Brasil sabe fazer e faz muito bem feito e ensina o resto do mundo, que é o processo de pagamentos aqui no Brasil. Então, depois eu trago para vocês em outros closings, né, outros programas, um pouco, e vocês vão entender o quão rápido foi a aceitação, mas a gente consegue perceber no nosso dia a dia. Hoje, qualquer lugar que você vai, né, você tem uma aceitação e todo mundo sabe o conceito de Pix. Né? Tem muitos lugares que você vai que você fala assim, não aceito cartão, não aceito pagamento em dinheiro, só aceito praticamente em Pix. Então, é surpreendente e eu fiquei muito surpreso positivamente e vai fazer com que os grandes bancos também repensem suas estratégias, né, para crescimento, um crescimento muito mais competitivo e no final do dia quem está ganhando é um serviço melhor, né, e é um custo menor para o usuário final. Pois é, né, Marco? E os bancos, aparentemente, com essa notícia, não estão nem sofrendo muito, porque hoje, por exemplo, o Itaú, né, o maior banco do Brasil, está subindo 0,88%, o Banco do Brasil sobe 1,03%, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Bradesco, como que reagiu a essa notícia? Está subindo 2,69% o Bradesco. Então, aparentemente, o mercado já esperava, né, essa notícia, inclusive não estava nem tanto dando muita mais atenção para a receita vindo de DOC e de TED, porque já estava se reduzindo. Né? Então, os bancos vão procurar receitas em outros lugares, vindo de corretoras, por exemplo, ou comprando outras corretoras, né? Pensando só no Itaú com a XP, ou também em outro tipo de operação mais estruturada. Agora, só para a gente responder as perguntas do nosso público. Gente, sim, o DOC vai acabar. Aqui tem gente perguntando se o TEC está perguntando se o TED vai acabar. Tem gente perguntando sim, como é que eles vão mandar o dinheiro para as corretoras, né? Porque muita corretora só aceita TED. Vamos lá, gente, muita corretora já está aceitando Pix também. Então, dá uma olhada na corretora e também, com certeza, eles vão acelerar nessa mudança, porque para eles não vai ser mais tão difícil identificar a pessoa que está enviando o recurso
se for enviado via Pix, mas também, e com certeza essa é uma evolução inexorável, mas também a questão dos TED. Não serão eliminados todos os TEDs, né? Serão eliminados apenas os TEDs, por enquanto, pelo menos. Os TEDs que são utilizados pelas empresas, né, para pagar a folha de seus funcionários. Então, apenas alguns TEDs, aqueles utilizados pelas empresas, TEDs corporativos, né, serão eliminados e não todos os TEDs. TEDs ainda vai continuar existindo, mas ao longo do tempo, com certeza, também será eliminado, porque o Pix é muito mais prático, né, como o Marcos estava falando aqui. O Pix é muito mais prático, muito mais válido, muito mais eficiente, né, tem um custo muito menor do que DOC e TED, né? O Ed está dizendo aqui que nos Estados Unidos, né, Marco, ainda tem muita gente que usa cheque nos Estados Unidos. Então o Brasil, como você está falando, o Brasil é muito mais à frente do que o mercado americano, especialmente o mercado de sistema de pagamento, né? Tudo bem que a gente tem muita fraude aqui também, mas é porque aqui tem muita mais opção também de venda, de pagamento, né? Sistema de pagamento aqui é muito mais diversificado. Deixa eu ver se tem mais perguntas ou dúvidas aqui sobre esse ponto. Marco, eu vou aproveitar de perguntando enquanto a turma aqui faz perguntas. Onde você acha que os bancos vão olhar? Para onde eles vão olhar, né? Para criar mais serviços para o mercado financeiro, né? Então se especializar na corretagem, ou apontar, por exemplo, para operações mais complexas, né? Aumentar também o número de operações de empréstimos para pessoas jurídicas ou para as pessoas físicas. Para onde você acha que os bancos vão começar a olhar? Ou, por exemplo, o investment banking, né? Vão especializar, vão aumentar os seus escritórios, seus segmentos, né? Sua unidade de negócio de investment banking. Para onde você acha que os bancos vão olhar na tentativa de suprir esta redução do ganho, né, das receitas oriundas das operações como DOC e TED? Com certeza, todos os grandes bancos, podemos citar aqui os 4 bancos abertos, né, listados em Bolsa, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, mas outros bancos com certeza vão acelerar muito, e a gente já vê isso ao longo desses últimos 10, 20 anos. Mas todo investimento, né, vamos exagerar aqui, mas uma grande parcela dos investimentos vão continuar concentrados no setor de tecnologia, né? Setor para sermos mais eficientes, sermos mais rápidos, entregarmos um serviço melhor, né? Termos realmente uma cesta de atendimento. Então, hoje, por exemplo, no seu aplicativo, eu brinco assim, você vai fazer uma transação no seu aplicativo ali do celular, né, que a gente chamava, né, de internet banking. Às vezes você passa por 3, 4, 5 CNPJs diferentes, mas você não percebe, né? Você está mandando seu recurso para a corretora, fazendo uma liquidação, passando por uma transação, enfim. Você não sabe o quão complexo que é todas essas transações. Você tem uma validação por trás, você tem uma bandeira, você tem um cartão, você tem uma operação gigantesca e isso acontece em frações de segundo. Uma validação para entender se realmente é aquela conta que você está recebendo, está saindo recurso, é a sua, é o mesmo CPF, enfim, você tem uma segurança muito grande. Então, todo investimento, talvez o setor financeiro no Brasil seja o setor que mais investe, pelo menos em volumes financeiros, em tecnologia, e acho que aqui passa desde ali do Pix, né, de uma conta corrente ali só para fazer uma compra no seu dia a dia, até operações que investem em mercado de capitais, em evolução realmente de reduzir custos, tornar mais acessível. Tudo isso passa por mais investimentos em tecnologia. Então esse, inclusive, é um dos já adianto para vocês, um dos temas que a gente vai falar aqui na sessão de gráficos, né, que a gente está antecipando, né, de sexta-feira. Hoje não é sexta-feira, hoje é quinta. A gente está antecipando hoje, que amanhã não vou conseguir participar, então venha a participação especial nessa quinta-feira e uns gráficos que eu vou mostrar para vocês, que é a questão que a gente vai discutir em 2023, 2024, 2025, ao longo dos próximos anos, é a questão da inteligência artificial. Ela vai substituir, né, muito vários empregos, né? E aí eu vou mostrar hoje para vocês um pouco desses empregos que vão ser substituídos ou que você precisa preocupar se você faz parte desse rol aí, dessas opções aí de empregos que podem ser sim impactados muito pela inteligência artificial. Então, por exemplo, hoje você está ali no seu internet bank, às vezes você tira a dúvida com um robô, com um chat, enfim, 100% automatizado, vai mesmo uma central de atendimento, uma parcela muito grande, é 100% digitalizada. Tudo isso reduz não só custos, mas agiliza processo, é mais eficiente, né?
E acho que tudo isso, o sistema financeiro, os grandes bancos, eles estão já à frente, eles investem muito. Então não precisa se preocupar. Fala assim, uma das preocupações que eu recebi, Carlos, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quer dizer que o DOC e o TED sumindo em algum momento, o PIX, ele vai acabar com os grandes bancos. Não, eles também sabem o que está acontecendo, estão também investindo, estão vanguarda, investem em centenas, milhares de startups, eles não ficam também parados, né? Também tem seus bancos digitais sendo investidos por Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, também estão correndo atrás. Mas isso é importante porque surge a oportunidade, por exemplo, de um Nubank, né, aparecer, de uma XP, um BTG, né, um C6, também tornar alternativa para as nossas opções aí, de operações financeiras. Isso é muito importante, né? Não só, eu gosto de frisar, só para terminar a minha opinião aqui, eu gosto sempre de utilizar o conceito que eu acompanhei muito bem, por ser também empresa de capital aberto, no caso das maquininhas, né? Há alguns anos atrás, quando nós tivemos os IPOs, né, da antiga VisaNet, né, que hoje chama-se Cielo, e a rede, né, que já está capital fechado, era basicamente um duopólio, né? Ou você usava a VisaNet ou você usava a rede, né? E basicamente uma liderada por cada bandeira, vamos dizer assim, e liderada pelos grandes bancos. Hoje, cada hora que você vai no estabelecimento tem uma maquininha diferente. O que é isso? Abertura do mercado e mais competição. Quem sai ganhando, né, principalmente o consumidor, o lojista, enfim, quem que usa esse processo aí dessas maquininhas, né? Então isso é muito importante, né? Estimular o processo de competição no setor, e isso o Banco Central tem uma agenda muito importante, né? E no final do dia todo mundo está ganhando com menos custos e um serviço melhor, né? Perfeito, Marco, perfeito. Agora, deixa eu te perguntar, porque tem aqui gente que está querendo saber, né? Temos várias perguntas para você. Vamos lá. Só as mais fáceis agora, hein? Vamos lá, porque tinha o Emerson Duarte que está te perguntando se você ainda acredita no case de TASA 4, de Taurus. O que você está achando da Taurus? Sim. Empresa que de fato deu um turnaround importante, né, Marco? Assim, a empresa com a gestão nova, a gente conversou também lá na Rio, na feira, né, do Rio, de armamentos. Conversamos com a TASA, com o CEO. TASA que, por sinal, hoje está perdendo 1,97%, aliás, nesse momento, de valor, né, na Bolsa, mas desde que começou o ano ganhou 20,39%, né, no Ibovespa. O que você está achando da Taurus e agora que vão sair os resultados do primeiro trimestre, será que teremos dividendo por aí? Essa é a grande questão e o que a gente precisa separar aqui sempre, aqui na BMC News, seja em qualquer outro fórum, é a opinião do analista e outra opinião das ações. Eu sei que você que está no fórum, aí, que está no chat, no YouTube, a gente também pode continuar essa discussão, o pessoal também já vai fazer uma propaganda aqui, pessoal, me sigam lá no Instagram, @MarcoSaravale, só tem um, com 2 LZ. A gente pode continuar o bate-papo lá, mas falando um pouquinho aqui dos papéis em si na Bolsa, a gente precisa entender o seguinte, pessoal, o que é Taurus? Taurus é uma companhia, fazendo um resumo aqui, voltada para o mercado internacional, tá? Ela se beneficiou do mercado no governo anterior? Se beneficiou, mas continua sendo um mercado muito menor. É uma companhia que depende de Estados Unidos, de novas frentes, né, em outros países, mas do mercado internacional. Tendo isso posto, você conhecendo isso, vamos fazer um paralelo aqui com Suzano, tá? São empresas que ganham, que geram mais caixa com um real mais desvalorizado, né, com dólar mais alto. Em dias, né, ou em momentos que o nosso real se valoriza, essas ações tendem a cair. Então, se você tirar uma figura, um print somente do dia, você vai entender, Marco, estou entendendo essa relação com o dólar. Tá? Então, separa isso. Então, a gente precisa entender, daqui para frente o dólar vai estar R$6 ou R$3. Tá? Então, fazendo exagero, você tem que colocar na sua conta. Para onde que vai o dólar? Isso pode afetar a geração de caixa da companhia. Tudo mais constante, para quem já visitou a empresa, a gente tem o costume de visitar a empresa por volta de a cada 6 meses, pelo menos, lá com as instalações aqui no Brasil, em São Leopoldo, você vai entender que a companhia hoje é uma companhia completamente diferente do que foi uma companhia 3 anos atrás, completamente diferente do que foi há 6 anos atrás. A companhia vem procurando, né, e todo santo dia a companhia melhora a sua produtividade, com chegada de máquinas, com melhor processo produtivo,
com diversas mudanças que a companhia tem feito, né? Com logística, enfim, com entrega, com fornecedores. Então, isso é bom. Tá? O que acontece é que nesse ano o crescimento operacional vai ser diferente do que foram os anos anteriores. Tá? A companhia começa a entrar, e o setor, principalmente nos Estados Unidos, começa a entrar numa velocidade de cruzeiro, né? Com maior estabilidade, com crescimentos mais modestos. Só que o grande assunto, né? Esse ano de 2023, como o Carlos falou, vão ser os dividendos. Né? Então a companhia hoje já está com uma estrutura de capital muito mais confortável, ela se preparou para isso, agora é o momento de retornar esses recursos para os investidores, mas lembrando, a gente tem ainda um mundo muito incerto, taxa de juros muito altos, é o momento de se alavancar? Não, a gente já está vendo que tem muita empresa que se alavancou, está dando errado, está fazendo besteira, não é o momento. A companhia provavelmente vai fazer um movimento ao longo do ano e decidir o quanto que ela vai distribuir desse caixa, né, ou desse capital para os seus acionistas, tá bom? Então, de novo, vamos segurar um pouquinho a ansiedade, a companhia tem capacidade, coisa que ela nunca teve na história recente, então isso a gente precisa agradecer, isso a companhia fez a lição de casa, está com uma estrutura de capital excelente, está com custo de capital excepcional, acabou de receber um financiamento FINEP que alonga e reduz o custo de capital, isso é muito bom, mas ela não vai pegar todo esse caixa e distribuir, não coloquem isso na conta, tá? Ela vai entendendo ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo do ano, e ela vai fazendo essa distribuição de acordo com o andamento aqui do ano, tá? Então, isso é muito importante, você entender que a companhia está saudável, mas ela não vai distribuir tudo de uma vez. Imagine vocês como diretor financeiro, né? Você pega, tá bom, pega esse caixa aqui e distribui, e se vem uma nova crise, se vem algum cisne negro, alguma situação ruim, e você não tem esse capital, aí precisa correr para um financiamento muito caro. Então, isso é importante entender. Mas o grande assunto é dividendos. Dividendos vão ser bons, mas podem ser ainda melhores, tá? Mas vamos colocar aqui bons dividendos, aí talvez da ordem de 10% do ano, mas podendo chegar até 15%, 20%. Lembrando, aí decisões que vão ocorrer ao longo do ano, que ainda deverão ser anunciados pela companhia. Perfeito, Marco. Então, vamos fazer um pequeno intervalo, gente. Já voltamos com mais notícias do mercado. Rapidamente só, Ibovespa acabou de fechar nesse momento exato. Então, antes de dar o intervalo, vamos dar os números do Ibovespa, que nesse minuto acabou de encerrar as negociações. O Ibovespa fechou em alta preliminar de 0,33%. A gente tem o aftermarket, mas já podemos dizer que fechou aos 102.131 pontos. O dólar à vista fechou em queda de 0,01%, R$ 4,99, R$ 5, vai, R$ 4,99,23 e temos o Nasdaq fechou em queda, Dow Jones também em queda, e o SP 500 todos em quedas, SP 500 0,77, Dow Jones 0,86 e o Nasdaq 0,37%, então dia complicado lá em Nova York. Rápido intervalo, 2 minutinhos, voltamos já com mais notícias sobre o mercado financeiro. Não saia daí, te vejo logo mais.
BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing da BMC. Muito boa tarde para você que está seguindo a gente aqui nos nossos canais das redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube, deixar o seu like, o seu comentário e também ativar o sininho para ficar sempre ligado em tudo aquilo que movimenta o mercado financeiro. Bom, gente, vamos ver então, como todas as quintas-feiras, os nossos gráficos, né? Gráficos da verdade do nosso Marcos Saravalli, que vai mostrar para a gente o que está movimentando, o que está mexendo com os mercados aqui no Brasil e no mundo, em uma época bastante conturbada, né, Marco? Juros altos, mercados turbulentos. O que está acontecendo e no que os gráficos podem ajudar a gente a se orientar melhor? Muito bom, Carlos. Vamos fazer um resumo hoje de algumas principais movimentações, sobretudo no mercado internacional. Então vamos lá já direto para o gráfico. Primeiro gráfico aqui na ordem, a gente tem aqui nesse gráfico duas linhas principais, tá? A gente tem primeiro as Big Techs. O que é isso? Depois deixa aqui no chat de novo, pessoal, se tiver alguma informação para todo mundo estar na mesma página. Mas a gente tem aqui o famoso múltiplo, tá? O PI, o preço sobre lucro, aqui em inglês, né? Das Big Techs, das empresas aí que representam talvez uma parcela ali do S&P 500. Lembrando, o S&P 500, 500 maiores empresas. E aí depois embaixo a gente tem na linha um pouco mais clara, em azul ali, o preço sobre lucro das demais, né, 496 empresas, tá? Então a gente tem uma notícia, aqui várias leituras que a gente pode ver, né? Que preço sobre lucro, você fala assim, mas o preço sobre lucro do S&P 500 ainda está muito caro. Depende da empresa que você está trabalhando. Se você isolar as Big Techs, você já vai ver que o preço lucro do S&P 500 não é tão alto assim. Mas é legal ali no momento, do meio do gráfico, que você vê que o preço sobre lucro das Big Techs, eles já chegaram a ser negociados 2 vezes, né? Ou seja, o dobro do restante do S&P 500. O que mostra, talvez, algum tom de otimismo, né? Alguns analistas falam que talvez as Big Techs nos Estados Unidos não estejam tão caras assim quando a gente olha para esse gráfico, principalmente ali, esse gráfico daquele pico ali no começo, né? No meio da pandemia, começo da pandemia, tá? Então uma leitura para você que está operando o S&P 500 e principalmente as Big Techs que já entregaram seus resultados, tá? Então vamos para o segundo gráfico aqui. A gente tem aqui, parei que entrou um áudio. Vamos aqui para o nosso outro gráfico aqui. A gente tem também nos Estados Unidos, a gente está com uma onda muito baixa de IPO, tá? Então não adianta reclamar aqui que no Brasil não estamos com tantos IPOs assim, mas nos Estados Unidos também. Aqui a gente tem os resultados, né? Lembra que aqui no Brasil tivemos uma onda de IPOs em 2020 e 2021 e grande parte deles, né, a gente teve resultado negativo. Estão desvalorizando 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% alguns deles, tá? Isso também aconteceu nos Estados Unidos. Aqui eu coloquei alguns IPOs do setor de tecnologia lá nos Estados Unidos. Aqui a gente tem o valor de mercado, né, e quanto está sendo negociado hoje, tá? De novo, pessoal, esses gráficos eu sei que às vezes ficam muito rápidos aqui. Se você está lá no nosso canal do WhatsApp, aqui da BMC News, a gente sobe na sequência também todos esses gráficos por lá. Você pode repassar nos seus grupos. Aí, mas sempre lembra de marcar a BMC News também, Instagram, tá, e outras redes sociais. Então a gente consegue ver aqui como também o desempenho ruim dos IPOs, tá? Aqui também no próximo gráfico a gente tem o desempenho dos títulos. Como a gente acabou de ver aqui nossos títulos do governo, né, o famoso Tesouro Direto, a gente vinha falando, pessoal, comprem títulos do Tesouro Direto, você consegue ganhar dinheiro. Acabei de ver aqui, né, o famoso IPCA+. Tá ficando para trás? Lembra aquele IPCA mais 6%? Dá uma olhada no Tesouro Direto, escreve aí no seu buscador, Tesouro Direto, você já vai ver que já não existe mais. Então aqui a gente tem também as taxas reais de juros nos títulos de longo prazo, de 10 anos, nos Estados Unidos. A gente consegue ver que a gente está batendo num pico, né, ao longo desses últimos anos. Tomara que seja realmente um pico que a gente começa a ceder taxa real de juros, tá? Então, o que está sendo negociado acima das projeções de inflação também, tá? E o último gráfico aqui, eu estou com cheio de áudio aqui, né? O último gráfico aqui que eu queria trazer para vocês, uma provocação. De novo, pessoal, aqui foi uma pesquisa recente que acabou de sair nos Estados Unidos. É um pouco falando sobre quais são as profissões que vão ser mais impactadas
ou menos impactadas com a evolução da inteligência artificial. Reforçando, vamos deixar todas as informações no nosso canal do WhatsApp, tá? E talvez também no nosso Telegram da BMC News. Então, já a gente deixa lá para você também repostar nos seus grupos do WhatsApp aí, tá? E passar para toda a família, seus amigos. Então, aqui à esquerda, na tabela, a gente tem aqueles empregos que são muito mais manuais, vamos dizer assim, que vão ser minimamente impactados com a inteligência artificial. E aqui à direita, a gente tem, por exemplo, empregos que vão ser fortemente impactados com a inteligência artificial, não só em 2023, mas nos próximos anos. Então, por exemplo, empregos de altos salários vão ser impactados, mas, por exemplo, escritores, redatores, enfim, não vou falar de jornalista que o Carlos vai me matar, não vai me convidar mais para o closing, né? Mas temos aqui o writing, né? Seriam escritores de uma forma geral, programadores, tá? Ou seja, quem processa algum tipo de informação, tá? E outros, quem tem muita atividade repetitiva, né, no seu trabalho, isso vai ser fortemente impactado pela inteligência artificial. E no lado aqui que não vai ser impactado, então empregos com baixos salários, né, manufatura, por exemplo, indústria, né, ali um pouco mais agricultura, mineração, isso tende a ser menos impactado, tá bom? Tem muita informação nessa tabela, nesse gráfico, nesse estudo, mas repetindo, a gente deixa no nosso canal do WhatsApp. Entrem lá também que tem todas as informações online ao vivo também, BMC News, para vocês, tá bom, Carlos? Então, não sei se o Carlos vai me deixar aqui continuar, né? Mas essas são informações públicas. Vamos continuando, Marco, inclusive porque, de fato, tem alto risco, né, que jornalistas sejam substituídos, mas somente jornalistas ruins, né? Porque os bons sempre terão espaço, mesmo com a inteligência artificial. E, aliás, seria até bom que a inteligência artificial eliminasse um pouco de jornalista, mais ou menos, porque seria muito bom para o debate ser mais saudável, né? Vamos lá, o debate público isso inclui também analistas, né? Que a gente também não deixa de ser escritor, né? Pois né? Temos uma redundância de funções nos dois setores, evidentemente. O que não tem redundância de função é com certeza no setor da advocacia, especialmente a advocacia especializada em migração. E com uma das expoentes desse setor que vamos conversar agora, vamos falar do que está mudando no setor migratório lá nos Estados Unidos. Vamos falar com a doutora Ana Crispim, que é advogada especializada em imigração nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos está tendo uma mudança com o fim da pandemia. Parte da regulamentação vigente nos Estados Unidos, que limitava a imigração por lá, está sendo alterada, né? O famoso Título 42, né, que é uma regra que foi criada durante a pandemia para conter a imigração em relação aos Estados Unidos, vai ser eliminada vai parar de vigorar no dia 11 de maio, e com isso, então, os americanos esperam uma nova onda migratória, já estão preparando, reforçando as fronteiras com novos guardas, né, com um pessoal de reforço na fronteira com o México. Então, primeiramente, muito boa tarde, doutora, e o que podemos esperar, então, lá nos Estados Unidos? Uma nova onda de imigrantes está prestes a passar o Rio Grande, ou muito cedo para falar? Bom, boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui participando com vocês. E eu acho que tem vários pontos que precisam ser levantados. Primeiro é o seguinte, agora a partir do dia 11 de maio, conforme você disse, vão parar de existir todas as leis ou ser implementadas qualquer lei que tenha a ver com a pandemia, uma vez que o país determinou que o Covid-19 terminou, né? Agora, isto não quer dizer, com relação ao Título 42, o Título 42, na realidade, já é uma lei que existe há muitos anos, que permite ao governo barrar a entrada de pessoas ou até propriedades no país para poder terminar ou tentar impedir a disseminação de doenças. Então, isso vem sendo usado desde março de 2020 deu início ainda com o ex-presidente Trump, para que as pessoas fossem barradas de entrar no país, principalmente aquelas que estavam tentando atravessar a fronteira ou entrar ilegalmente. Agora, o que é necessário entender é que isso vai deixar de estar em vigor, mas não quer dizer
de que as pessoas poderão entrar no país. Existe uma outra lei, que é uma lei específica que tem a ver com a imigração, que é o título 8, tá, das leis federais, que dá direito aos oficiais a barrarem a entrada e deportarem ou mandarem de volta para os países de origem as pessoas que estão entrando no país ou tentando entrar no país ilegalmente ou sem estarem devidamente documentadas. O título 8, inclusive, tem consequências muito mais sérias para aqueles que estão tentando cruzar a fronteira. Porque o título 42 simplesmente deixava de voto indicada. O título 8 pode, inclusive, dar multas ou levar essas pessoas até a serem processadas criminalmente. Eu acho que temos um problema de conexão, doutora, perdemos uma pequena parte. Eu só peço para a produção tentar reconectar com a doutora Crispim para a gente ver se tem uma conexão melhor, porque de fato são pontos muito importantes que a gente tem que analisar com calma, né? Então, esta mudança na lei migratória, que como a doutora estava falando, vai poder ter impacto, mas de fato não altera a legislação vigente nos Estados Unidos de forma substancial, ou seja, ainda existe a possibilidade do governo americano, né, dos funcionários públicos dos Estados Unidos, de poder barrar a entrada de imigrantes que vêm da fronteira com o México. Então, vamos ver se temos já a doutora Crispim de volta conosco, com uma conexão um pouco mais estável. Temos sim a doutora. Então, doutora, voltando ao raciocínio, né, agora sim, acho que temos a conexão que melhorou. Então, de fato, mesmo com esta fim do vigor desse título, não muda muita coisa, né? De fato, será ainda muito difícil poder imigrar de forma ilegal nos Estados Unidos. Mas o que eu lhe pergunto é, quantos brasileiros hoje tentam passar a fronteira desta forma? Não é muito mais comum que um brasileiro pegue um avião aqui no Brasil, chegue, por exemplo, em Miami e simplesmente não volte ao final do tempo de estadia por lá? Acho que temos problema de áudio com a doutora, está sem microfone. Deixa eu ver se temos, voltando a ter a doutora Crispim, está conosco com o microfone. Agora sim, voltando, doutora. Sim. Bom, o problema sério é essa ilusão que é vendida, eu acredito, em vários países, e o Brasil é um deles, de que é fácil cruzar a fronteira e de que é garantida a entrada da pessoa e a partir do momento que ela está dentro dos Estados Unidos, ela vai ter documento e ela consegue ficar aqui. Isto não existe. Existem sim maneiras legais de se poder vir para os Estados Unidos, que têm que ser obviamente planejadas e quem sabe através das pessoas poderem vir como estudantes, através de oferta de trabalho, de processos feitos por familiares, enfim, as possibilidades são são diversas. Agora, o problema sério com a fronteira é que nós estamos vendo com os anos, literalmente, gangues que vendem esta ilusão de que vão te levar. Muitas pessoas vêm e não sabem nem que vão entrar no país de forma indocumentada, que vão cruzar a fronteira. É um perigo imenso fazer isso. As pessoas vão cruzar desertos, vão cruzar, ter que entrar em rios. O número de crimes é gigantesco. Pessoas também acabam sendo vítimas de tráfico humano, de trabalho escravo, prostituição. É uma coisa seríssima. Sinceramente, a pessoa está jogando com a vida quando está tentando fazer uma coisa dessa, e realmente o que nós vemos e temos visto nos últimos anos é um número grande, sim, de brasileiros que têm vindo pela fronteira, mas um grande número também que não tem informação correta da realidade do que eles estão fazendo. Doutora, temos uma estimativa de quantos brasileiros hoje estão detidos nos Estados Unidos por imigração ilegal? Quanto que esse número, quantos deles foram deportados, por exemplo, no ano passado? E como está essa situação de deportação? Olha, eu não tenho um número de brasileiros somente para te passar.
Vamos lembrar que a fronteira é imensa, nós temos, né, as pessoas tentando entrar através da Califórnia, através do Arizona, através do Texas, então nós não temos, principalmente porque muitas pessoas que chegam são mandadas de volta até antes de entrarem no país, então elas não ficam nem detidas nos Estados Unidos, mas o número de pessoas tentando entrar, e realmente não há dúvida alguma de que a partir de 11 de maio, espera-se que o número dessas pessoas, de pessoas tentando entrar, brasileiros e de outras nacionalidades, aumente barbaramente com essa ideia errônea, sem dúvida alguma, de que as fronteiras vão estar abertas e que todos que chegarem poderão entrar. Perfeito. Marco Saravalli, sua pergunta para a doutora Crispim. Doutora, muito boa tarde. A pergunta é, quando a gente olha, por exemplo, a administração anterior do Trump, já vinha com essa sinalização e agora com o Biden, no sentido, é uma força, né, uma decisão cultural do próprio americano exigindo esse movimento, ou algo que possa estar sendo influenciado por mudanças geopolíticas, enfim, como é que você vê esse movimento, lembrando que talvez nós começamos a discutir eleições, né, muito em breve nos Estados Unidos, com certeza esse vai ser um tema importante. Tivemos durante a pandemia vários eventos sociais acontecendo nos Estados Unidos, né, mas como é que está esse calor, né, cultural dentro do americano, talvez que seja realmente uma força, né, tentando talvez fazer vamos colocar assim, né, essa barreira, né, aumentar suas barreiras migratórias, né? Bom, o problema da imigração vem sendo empurrado há muitos anos. O que, na realidade, os dois partidos deveriam estar sentando e conversando juntos, tem que ser uma medida bipartidária, é reforma e imigração, sem dúvida alguma. Você focar só na fronteira não vai resolver. Tem anos que nos Estados Unidos não tem uma reforma imigratória, há uma necessidade de que as leis sejam atualizadas, há necessidade de trabalho, a falta de mão de obra qualificada e não. O problema sério da imigração é que é um jogo de política muito grande, é uma politicagem, né? Com um partido culpando o outro. E não é uma questão de um partido culpar o outro, a questão realmente é de se sentar, negociar e determinar o que tem que ser feito. Nenhum país, gente, tem fronteira aberta. Não existe isso de que todo mundo que chegar na fronteira pode entrar. Mas, sem dúvida alguma, um país como os Estados Unidos precisa, e mais do que nunca, de mão de obra, conforme eu disse, qualificada ou não, mas existem e é necessário leis para tudo isso. Perfeito, perfeito. Doutora, uma última pergunta também, mais prática dessa vez, sobre a situação do muro na fronteira, né? O muro que tinha começado a construção já durante a época de Bill Clinton, né? Continuou durante George Bush pai, Obama também, e depois o Trump ergueu a sua maior proposta, né, de limitação da fronteira. Joe Biden não parou a construção do muro, ele continua sendo construído, né? E, inclusive, o próprio Joe Biden mandou pouco tempo atrás, aliás, ano passado, se não me engano, a vice-presidente Kamala Harris na América Central, e ela disse claramente: não venham nos Estados Unidos. Então, como está a construção do muro e se isso diminuiu a migração oriunda dos países da América Central ou se nada mudou mesmo com essa barreira? Bom, os números de pessoas tentando entrar ao país continua sendo imenso, e com muro ou não, eu não sei se vocês, por exemplo, tiveram a oportunidade de verem imagens que ficaram no mundo inteiro, as pessoas horrorizadas de verem crianças sendo jogadas de um lado do muro para o outro, pessoas tentando pular. Então, quer dizer, e pessoas pulando e se machucando seriamente, porque pulam o muro, que é altíssimo. Então, isso pode, de repente, ajudar ou diminuir um pouco, mas não está e nem
vai parar. O muro não está completo, eu não sei te dizer ainda quanto tempo que é ainda previsto para que isso termine, mas sabe-se que existem outras maneiras, né, de se conseguirem ou tentar entrar com muro ou não no país. Perfeito, perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer a partir do dia 11 de maio e com certeza voltaremos a falar com a doutora Ana Crispim, advogada especializada em direito migratório lá nos Estados Unidos. Muito obrigado por sua participação, doutora Crispim, até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, doutora. Então vamos continuando o nosso closing aqui do mercado. Deixa eu ver se temos perguntas ou dúvidas por parte do nosso público. Senão a gente continua aqui falando sobre esse dia, né? Esse dia do pregão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se temos aqui, vamos lá. Vamos continuando então com o nosso noticiário. Por quê? Porque temos mais um problema vindo do mercado do varejo, especialmente, né? Porque a Lojas Renner fechou 20 unidades de suas marcas no primeiro trimestre de 2023, fez demissões e tem avaliado mais profundamente o desempenho das lojas nesse período que ainda é sensível, né, para toda a cadeia, para todo o setor do varejo. A Lojas Renner, a diretoria da Lojas Renner, admitiu que cometeu erros de análise e teve um período de março a abril pior que o esperado, em parte por causa do efeito macroeconômico e parte por efeito de decisões erradas tomadas no passado. Nesta quinta-feira, a varejista informou que, abre aspas, retomou de forma mais dinâmica o processo de avaliação da responsabilidade, a rentabilidade das suas operações, fecha aspas, e decidiu então fechar algumas unidades, principalmente aquelas lojas que poderiam ser absorvidas, né, pelo parque de lojas em geral, resultando assim numa maior eficiência e no caso de lojas de varejo, isso significa um aumento das vendas por metro quadrado e uma redução dos custos, né? Então, 20 lojas foram fechadas nos primeiros meses de 2023, 13 dessas eram da Camicado, 4 da Renner e 3 da Yukon, né? Agora, sempre no caso do setor de casa e decoração, a queda foi ainda mais acentuada, que é da demanda, né, por parte desses produtos após o fim da pandemia, e isso acabou resultando no fechamento das lojas da Camicado, né? Agora, é interessante notar que, além do fato das lojas não terem o fluxo que tiveram durante a pandemia, né, aliás, antes e durante a pandemia, a varejista salientou que a inadimplência também dos clientes continuou sendo um problema, né? Segundo a diretoria financeira da Renner, a inadimplência segue elevada e não é mais o efeito da pandemia, mas um efeito da situação econômica do país em geral. Segundo a Lojas Renner, a taxa de contas em atraso com mais de 90 dias subiu 0,8 ponto. Isso é o resultado, seja também dos juros elevados, mas em geral da situação econômica como um todo, né? Agora, a Renner espera uma melhora desse número com o avanço do projeto chamado Desenrola, né, projeto do governo federal, que é votado para a renegociação de dívidas. Vamos ver então se a Lojas Renner vai conseguir fazer a carteira dos clientes girar, né, para clientes que são bons pagadores, ou seja, aqueles que fazem compras parceladas, mas pagam em dia, né? Agora, Marco, o que você está achando dessa situação, não somente da Lojas Renner, mas em geral do mercado, do setor varejista como um todo, né? A gente teve, por exemplo, a recuperação judicial, né, da Tokstok, tivemos também Americanas, por outras razões, também de sérios problemas, temos também outras empresas do varejo. O que você acha telegraficamente do setor como um todo, e depois a gente vai para um break e continuamos logo em seguida. Tá, olha, fazendo um resumo direto, acho que o grande diferencial dessa empresa é que a gente tem uma gestão muito eficiente. Então, a companhia, ela pode fechar lojas para se tornar mais rentável. Então, acho que é essa discussão que a gente vai ter aqui, voltando do intervalo, mas é justamente isso, né? A Lojas Renner sempre é conhecida, sempre foi reconhecida ao longo da sua história
pela eficiência, né, pela rentabilidade muito elevada. Então, caso ela entenda que tenham lojas que não sejam produtivas, não sejam rentáveis, né, talvez seja até melhor você perder essa receita, mas você ganha em rentabilidade. Então, lojas talvez sejam deficientes, que não tenham margem adequada, que puxe a margem para baixo, né, isso a gente consegue encontrar em pouquíssimas empresas, né. A preocupação talvez seja para o shopping center, por exemplo, né, para o mall, porque a gente tem essa leitura que quem vai sofrer, né, a loja Renner costuma ser o que a gente chama uma loja âncora, né? Então imagina um shopping perdendo uma loja tão grande como o Camicado e lojas Renner, né? Pois é, vamos ver então o que vai acontecer com o setor do varejo como um todo. Perdão, também toquei estoque também, né? Que são também outras lojas âncoras, né, Marco? Mas vamos voltar a falar disso daqui a pouquinho. Rápido break, rápido intervalo, poucos segundos e voltamos já com mais notícias, nossa análise técnica e as informações que movimentaram o mercado brasileiro e internacional. Não saia daí, voltamos já. PMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing desta quinta-feira. Muito boa tarde para você que está seguindo a gente aqui ao vivo na BMC. E vamos que vamos, porque temos ainda 20 minutinhos para comentar juntos as notícias que mexeram com o mercado. Acabou o aftermarket, então podemos já dar uma olhada como de fato o mercado fechou de forma definitiva. Já vou pedir depois para o nosso Marco Sarvalli dar um comentário sobre o andamento do pregão nesta quinta-feira. Ibovespa aqui fechou alta de 0,37% aos 102.174 pontos. Dólar subiu 0,02%, fechou aos R$ 4,99. A gente pode ver aqui no nosso profit da Neológica que foi um dia mais positivo do que negativo para o Ibovespa, mais ações no verdinho do que no vermelho. E aqui podemos ver aqui embaixo quanto foi o volume de negociação, né, no Ibovespa hoje, 20,70 bilhões de reais. Então, o volume que está aumentando no começo da semana era apenas de 11, né, mais ou menos de 11 bilhões. Então, o volume que vem aumentando, mais ou menos o volume normal, o volume médio é de 25, 28 bilhões de reais. Está voltando à média histórica do Ibovespa. Melhor ação do dia se confirma, a gente está vendo aqui o Ultrapar, né? Ultrapar que teve uma alta de 11,81%, Dexco subiu 7,28% e Grupo Pão de Açúcar subiu 6,67%. Por outro lado, a gente teve a pior ação
do dia. Nesta quinta-feira foi Embraer 9,71%, Companhia Siderúrgica Nacional 6,22% e Carrefour, que caiu 4,86%, né? Marco, antes da gente chamar o nosso analista técnico, o que você está achando dessa queda, né, do Carrefour? Vários dias de queda do grupo varejista. O Carrefour está enfrentando uma série de problemas, também resultados que não são exatamente os melhores, situação também complicada lá na França, né, com a casa-mãe lá na França. O que está acontecendo com o Carrefour? O que esperar também daquele que é o maior varejista do Brasil, né, mais do que o dobro do que o segundo colocado, que, se não me engano, é o Grupo Pão de Açúcar, né? O que está acontecendo com o Carrefour? Bom, acho que é uma série de preocupações, né? Quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente tem preocupações em relação ao macro, né? Quando a gente diz o macroeconômico, né? Não a empresa macro, com os impactos do que a gente vai ter pela frente, né? Será que a gente vai ter um ritmo de economia mais fraco, né? A gente tem um ritmo de emprego mais fraco, a gente tem um ritmo de consumo mais fraco, a gente tem o nível de inadimplência também, de endividamento das famílias, isso impacta também o consumo, como que a companhia vai conseguir lidar. A gente tem algumas leituras paralelas, por exemplo, do que foi a Natura, né? A Natura também com grandes dificuldades de se reinventar, margens, enfim, acabou tendo que vender talvez a sua melhor operação. A gente tem o caso da Americanas, longe de ser o caso da Americanas, mas também traz preocupação em relação ao varejo. Será que ele consegue também conquistar rentabilidade ao longo do tempo? Então, é uma soma de fatores, né? Então, acabam trazendo preocupações, não só em relação ao resultado agora de curto prazo, mas o que a gente chama de perpetuidade, né? O que será o comportamento de crescimento, sobretudo de rentabilidade do Carrefour e do setor no longo prazo. Então, essa acho que é a grande dúvida, talvez, né, com pitadas aí um pouco de Americanas, de outros setores e de outros casos que acabam trazendo dúvidas adicionais para a rentabilidade mesmo do negócio. A gente sabe que a pandemia mudou muito o comportamento do consumidor, mas infelizmente nós temos uma taxa de juros altas, né, um ritmo de economia mais fraco, né, e também agora o nível, né, de endividamento das famílias, que traz preocupação para o varejo como um todo. Acho que a Carrefour é um deles, mas como você lembrou bem, né, temos Tokstok e outras empresas também passando por preocupações. Algumas pouco menos intensas, né, ou algumas outras mais intensas, mas a preocupação acho que no varejo é contagiante, né, contagiou o setor como um todo, né. Por outro lado, vimos algumas ações também um destaque positivo, como o caso da Magazine Luiza, que talvez sejam uma das companhias que estão sendo bem tocadas e acabam se valorizando por conta desse fechamento de curva aqui no curto prazo, né? Marco, então, já vou chamar o nosso analista técnico, né, o Vinícius Toledo. Já podemos ter o Vinícius aqui no vídeo, mas antes disso eu queria só dar uma breaking news que acabou de chegar aqui na redação, porque tivemos os resultados da Apple. Apple acabou de divulgar os seus resultados, estou lendo aqui com vocês ao vivo e a cores, os resultados da maior produtora de telefones. Na verdade não, a Samsung é a maior do mundo, né, mas a segunda maior do mundo, né. A Apple divulgou, então, resultados do primeiro trimestre de 2022, que lá nos Estados Unidos, na Califórnia, é o segundo trimestre fiscal, superou as expectativas de Wall Street de vendas e receita, principalmente graças às vendas dos iPhones, que vieram mais fortes do que o esperado. Então, o resultado da Apple foi impulsionado pela venda de iPhone, mesmo se as vendas gerais caíram pelo segundo trimestre consecutivo. Então, tivemos uma receita de 94,84 bilhões de dólares contra 92,96 bilhões de dólares que eram aguardados pelo consenso do mercado. Estou lendo aqui com vocês ao vivo os resultados da Apple. A margem bruta foi de 44,3% contra 44,1% que era esperado pelo mercado. Então, receita líquida muito positiva. E isso acabou, a receita toda, como um todo é muito positiva. A receita do iPhone veio 51,33 bilhões de dólares, ou seja, mais da metade da receita total da Apple veio do iPhone. O mercado esperava apenas 48,84, veio 51,33. A receita do Mac, né, os computadores vieram um pouco menor do que esperado, 7,17 bi contra 7,80. Os iPads também vieram mais ou menos
em linha com o esperado, 6,67 bilhões de dólares contra 6,69 bilhões de dólares, né? Agora, a Apple informou, né, que a receita, né, cresceu 2% durante o trimestre, sugerindo assim que mesmo a escassez de peças e os problemas, né, da cadeia de suprimento que prejudicaram a produção da Apple nos últimos anos, finalmente diminuíram. Então, segundo o próprio analista, segundo o próprio CEO, segundo o próprio CEO da Apple, o Jim Cook, foi um trimestre bastante bom do ponto de vista do iPhone, particularmente em relação ao mercado, quando você olha para as estatísticas do mercado. Então, a Apple teve um resultado muito positivo nesse trimestre, muito melhor do que o esperado, né? O próprio Tim Cook salientou isso em entrevista que está dando para a rede americana CNBC, né? Vamos ver então o que vai acontecer e como então a Apple vai se sair nos próximos trimestres. O que a gente pode ver agora é que, vamos dar uma olhada como é que está reagindo a ação da Apple lá fora no aftermarket. A ação da Apple está subindo 0,73% nesse momento. O aftermarket, então, positivo para a ação da Apple após a divulgação dos resultados. Vamos então para a análise técnica. Vinícius Toledo, muito boa tarde para você. O que podemos destacar nesta quinta-feira com um Ibovespa que foi para cima, foi para baixo, depois acabou fechando mais ou menos de lado? O que você está vendo com o Ibov nesta quinta-feira? Boa tarde. Estamos sem microfone, ô Vinícius. Vinícius está sem microfone, vamos ver se a gente consegue ouvi-lo agora. Não, o Vinícius está sem áudio ainda, não estamos ouvindo o Vinícius, então voltamos aqui, vamos ver se a gente consegue. Agora sim, agora vamos ver se a gente consegue ouvir o Vinícius. Muito boa tarde, Vinícius. Não, ainda está sem áudio. Vinícius está sem áudio. Foi e voltou. Então, voltou o áudio dele. Então, enquanto a gente arruma essa questão, vamos continuando com nossas notícias de hoje, porque o dia, permanecendo nos Estados Unidos, né? Estou dando uma olhada aqui no mercado americano, o dia não está nada fácil, né, para o setor bancário americano, porque bancos regionais continuam amargando fortes perdas lá na Bolsa de Valores de Nova York. O banco PacWest tinha entrado no radar dos investidores com uma queda diária de 40%. Agora mais uma instituição financeira entra para o hall dos bancos na corda bamba. Estamos falando do Western Alliance Bank Corporation, que perdeu 38% no mercado americano. Vamos voltar então com o Vinícius para ver a nossa análise técnica do dia. Depois voltamos a falar do mercado americano. Agora sim, Vinícius, muito boa tarde. O que destacamos do Ibovespa nesta quinta-feira? Muito boa tarde. Beleza, pessoal? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Marco. Tudo certo? Agora estão me ouvindo bem aí? Agora sim, vamos lá. Vamos lá. Então, o Ibov aí, né? Que nem você comentou, Carlos, o Ibov bem volátil aí na sessão de hoje, né? Vai para cima, vai para baixo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, fica mais fácil. Só um segundinho. Aqui, vocês estão conseguindo ver a tela aí? Tá tranquilo? Conseguimos. Então vamos lá, né? O Ibov aqui, como você mesmo comentou, mais uma vez bem volátil na sessão de hoje aqui, né? Tá num ponto de suporte bem importante, né, pessoal? A gente tem que levar isso em consideração aqui. Tanto que briga muito nessa região, toda vez que chega aqui tem uma briga, né? A gente olha aqui em períodos passados, desde de meados ali de março, a gente tem uma briga nessa região de suporte, que também agora é uma região de 61,8 de Fibonacci. E assim, perdida essa região aí, a gente pode voltar a buscar alvos aqui mais para baixo, na faixa de 100 mil pontos, e depois no fundo, né, dessa movimentação maior aqui lá para a faixa dos 99, tá? E agora para a gente para cima, né, falando do Ibov aí em movimento altista, a gente precisa ganhar essa barra aqui, nessa barra de ignição baixista, aqui na faixa dos 104.500, para se confirmar e quem sabe fazer um teste aqui na 200 novamente, tá? Então o Ibov aí por enquanto eu vejo num ponto aí de decisão, né? Esse ponto de 61,8 enxerga como um ponto de decisão, e perdido ele, né, ou conseguindo permanecer acima dele, a gente tem um Ibov aí um pouco mais positivo. Agora, se ele perde aqui, aí eu fico mais pessimista, tá?
Vamos dar uma olhada no dólar também, gosto de trazer análise do dólar aqui também para vocês. A gente tem o dólar aí perdendo valor, né, no mundo inteiro aí. Quando a gente faz uma análise mais macro, a gente vê um DXY aí perdendo força num curto prazo. E aqui não é diferente também, né? O dólar ele até deu uma repicada aqui para cima, né? Estava extremamente sobrevendido. O dólar abaixo de 5 aqui, o pessoal comenta muito de, abaixo de 5 vamos comprar, e abaixo de 5 ele acaba dando um repique para cima. Todavia, aqui a gente vê a movimentação nas médias, né, fazendo um pullback para quem sabe voltar a trabalhar aqui nesse fundo de novo, tá? Então, caso continue essa movimentação, a gente pode voltar aí para os 4.950, tá? Vocês querem alguma análise específica aí, cara? Que dê uma olhada em algum... Exatamente. Já tem gente aqui perguntando de análise específica, mas, Marcos, se você tiver alguma ação, senão eu pediria Embraer, não sei, o que você acha que vale a pena a gente dar uma olhada, Marco? E na sequência também, acho que Vale, né? Vale tá numa tendência de queda, não só pelo minério, mas pela Vale. E acho que a pergunta é até onde vai a Vale e, segundo, se dá para comprar a Vale ou continua em queda, não? Uma tendência de queda no curto prazo. Embraer e Vale. Vamos lá, vamos dar uma olhada em Embraer aqui então, né? Embraer que teve um resultado aí, soltou um resultado, e a gente tem em Embraer um volume estrondoso aí, né? O ativo vinha performando super bem, e aí nessa divulgação de resultados aí, muita gente realizou lucro, muita gente não gostou de resultado. Acredito que não, acho que o resultado que o pessoal não entende muito bem essa coisa de resultado, é mais complexo, né? Mas tem a questão de realização de lucro. Enfim, partindo aqui para pontos técnicos, né? Eu vejo que agora sim a gente pode ter uma correção do ativo aqui, ó, até a média de 200 períodos, né? Que a gente já começa a trabalhar abaixo das médias curtas, da média intermediária aqui, né? A gente tem uma movimentação de baixa, e eu acho que tem espaço para cair aqui, ó, até a média de 200, que é o ponto máximo aí, né? Que eu acho que tem uma correção saudável. Tá? Se perde a média de 200 períodos aqui, aí fica um pouco mais complicado, porque quando a gente olha aqui também para um gráfico semanal, né, eu gosto de fazer uma análise sempre apoiada em outros tempos gráficos, estaria mais ou menos aqui no mesmo range de preço. Então, a faixa dos 15 aqui, para mim, né, em Embraer, é um ponto de suporte aí crucial, tá? Conseguindo... continuando essa tendência de queda, no caso, né, chegando até aqui, eu acho que vale dar uma olhada aí também com mais carinho e ver se consegue pegar um repique, coisa do tipo, tá? E perdendo, aí abre espaço para buscar, né, os fundos mais abaixo, que, como por exemplo na faixa dos 13, tá? Aí, ó, temos a média aqui também, ó, média forte aqui, ó, aqui na faixa dos R$15 aqui pelo gráfico mensal também. Então tem bastante defesa por aí. Vamos dar uma olhada agora em Vale. Vale deu bastante oportunidade de fazer trade nela, né? Diversos trades, deu muitas oportunidades. O ativo caiu aí bem bonito. Esse é um ativo que deu muita alegria, porque ele caiu fazendo movimentação de pullback, né? Ele distancia da média, volta na média, cai. Distancia da média, volta na média, cai. Então, foi caindo aí, zigue-zagueando, né? E fazendo essa movimentação baixista. E por hora, né? Se continuar essa movimentação baixista, vejo o espaço para cair até a faixa do 64, tá? O fluxo ainda vem bem pesado nas vendas aí, e a parte aqui, né, do 63, 62 é um ponto bem relevante para mim também, que além de uma projeção de Fibonacci ali, né, um 80%, que eu acho que é uma zona ali de realização saudável do pessoal que está vendido desde lá de cima. A gente tem aqui também média de 200 períodos no semanal, a gente tem um apoio aqui de médias no mensal, e a gente tem um fundo aqui no mensal também, ó, bem pequenininho aqui, né? Deixa eu aumentar aqui, ó, mas a gente faz um fundo aqui, ó, um fundo triplo, né? Possivelmente. Então, ali na faixa do 63 dá para a gente pensar em alguma coisa, né, na ponta de compra, enfim. Por hora, pressão vendedora tomando conta aí, e difícil entrar agora, né? Como eu disse, deu bastante oportunidade para quem estava pegando por aqui, né, nos pullbacks. Deu várias oportunidades. Agora o ativo já esticou muito, né? Tá 17% de distância da média, né, de 55 períodos, da média de 27 está 12, 13%, e até mesmo da média de 9, né? Ela tem que estar bem esticada, né? Aí não vejo mais
tanta oportunidade assim. Para quem não pegou, o melhor agora é ficar de fora e esperar esse 63 aí, ver como se comporta, né? E ainda assim, para todo caso, se perder, abre espaço aí para buscar aqui o 62 e depois a faixa dos R$60. Perfeito, perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com a Embraer e com a Vale, mas infelizmente nosso tempo aqui se esgotou. Então eu queria agradecer muitíssimo o nosso Vinícius Toledo, analista técnico, por ter estado conosco nesta quinta-feira aqui no Closing. Muito obrigado, Vinícius. Foi um prazer tê-lo conosco. Fechou, pessoal. Muito obrigado. Eu aí precisar, estamos às ordens aí. Boa noite para vocês aí. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite para você também. Muito obrigado também para o nosso Marco Saravalli por ter estado conosco nesta quinta-feira. Como sempre, Marco, obrigadão e vamos que vamos para o próximo Closing juntos. Muito obrigado, Carlos, pelo convite de sempre. Eu volto aqui semana que vem, mas na sexta-feira, né? Hoje eu antecipei, amanhã já faço convite para todos que estiverem no sábado lá em Salvador. A gente vai estar por lá num evento nosso. Todos são convidados e a gente se vê aqui na semana que vem. Um ótimo finalzinho de tarde. Combinadíssimo. Então, brigadão. E muito obrigado para você também que seguiu a gente aqui no nosso Closing. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Se inscrevam no canal. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que é investidor. E também não se esqueça de ativar o sininho para ficar sempre ligado em tudo aquilo que movimenta o mercado financeiro. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima tarde e até amanhã.